Olá pessoal, continuando a nossa reflexão diária, hoje temos Base Nacional Comum Curricular. Educação é a base. Essa é uma imagem de 20 de dezembro de 2017 que correu o mundo, foi bastante elogiada e aqui o Michel Temer, ex-presidente, aqui o ministro da Educação, Mendonça Filho, foram parabenizados, foram ovacionados e elogiados por diversos países do mundo, tais como Noruega, Áustria, Finlândia, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos, onde a educação de ponta e de qualidade funciona com um modelo semelhante a esse da Base Nacional Comum Curricular. Então, vejamos, vários professores de área, pedagogos, professores universitários, reitores de universidades federais, nesse dia, nessa data, deram entrevista falando que era um absurdo, que o Michel Temer era autoritário, que a Base Nacional Comum vinha para atender as grandes livrarias, para atender o mercado econômico que produz livros, que produz material bibliográfico para a educação básica, que essa era a intenção. Então veja, discussões, críticas, problemas existem. Agora, na observação geral aqui, essas críticas, essas discussões, esses questionamentos só aconteceram porque foi no governo do Michel Temer. Não estou fazendo política, não estou defendendo nenhum governo. Se isso tivesse acontecido no governo do PT, não haveria nenhum problema. Então veja, Michel Temer baixou a medida provisória 736, a reforma do ensino médio, traz os itinerários formativos e já caminha para a base, melhoria dos indicadores da qualidade e formação profissional. Então vejamos, na Grécia Antiga você formava o cidadão, o grego, habitante da polis, para ser um intelectual, para ser um pensador, para ser um filósofo, uma pessoa que reflete sobre o seu agir, sobre o seu fazer. Na Grécia Antiga era dessa forma. Como já vimos aqui nas nossas reflexões, a Constituição Federal, no artigo 205, prevê que a educação tem a finalidade o quê? Preparar a pessoa para inseri-la na sociedade e no mercado de trabalho. O artigo 214 vem para reforçar e dizer que é preciso que haja melhoria para que o ser humano seja integrado na sociedade e no sistema produtivo. Então, por lei, aqui no Brasil, a Constituição Federal de 1988, ela prevê a formação para inserção no mercado de trabalho, ok? E depois temos o Plano Nacional da Educação, que foi aprovado pela ex-presidente Dilma Rousseff, vale de 2014 a 2024, que traz lá a meta 6, a expansão da educação, tempo integral, e a meta 7, melhoria dos indicadores. Então notem que quando se trata do Plano Nacional de Educação, não há questionamentos. Por quê? Porque foi feito no governo do PT. E aí vejamos, agora, a Base Nacional Comum Curricular, em fase de implantação e obrigatória a partir do próximo ano, certamente vai ter uma canetada do Jair Bolsonaro. E aí você tem, independente de político A, o B, o C, isso é um plano de Estado, não é uma política de um presidente que está ali em um determinado momento. Então, vejamos, quando isso acontecer, vai ter de novo os mesmos questionamentos. E esses questionamentos só ocorrem porque não foi feito no governo do PT. Se fosse no governo do PT, não haveria nenhum problema. Então, sigamos. Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Ela explicita competências para cada etapa da educação básica. São 10 essas competências, seguindo um modelo europeu
Primeiro, conhecimento do mundo físico, social. Para quê? Para que o aluno consiga explicar a realidade. Segundo, pensamento científico, crítico e criativo. Para quê? Para que o aluno consiga investigar e elaborar hipóteses com base no seu pensamento. Terceiro, repertório cultural, produção artística e cultural. Quarto, comunicação com as diferentes linguagens, expressar-se, partilhar informações. 5. Cultura digital, acessar e produzir informações. 6. Trabalho e projeto de vida, fazer escolhas para a vida e para o trabalho. 7. Argumentação com base em fatos, formular, negociar, defender seu ponto de vista. 8. Autoconhecimento e autocuidado, com suas emoções e a dos outros. 9. Empatia e cooperação, diversidade e direitos humanos. 10. Responsabilidade e cidadania, princípios éticos e democráticos. Então vejam, aqui a base ela traz essas competências para cada etapa da educação. Então, desde a educação infantil até concluir o ensino médio, a orientação é que o aluno consiga desenvolver essas competências. Não existe no Brasil, embora tenhamos lá os PCNs, as diretrizes curriculares, a LDB e outras resoluções e normativas, porém nenhuma explicita de forma clara o que é necessário ser feito e como. Então, a Base Nacional Comum Curricular vem para nos trazer esse referencial. Por exemplo, a educação infantil. Ela traz direitos e aprendizagem do desenvolvimento. Então, ela traz o quê? Esses 6 direitos. Primeiro, a criança, na educação infantil, ela tem o direito de conviver. Segundo, brincar. Terceiro, participar. Quarto, explorar. Quinto, expressar-se. E sexto, conhecer-se. Agora, o campo das experiências. O eu, o outro e o nós. Então, aqui, o que a criança precisa saber seria exatamente isso. O 2, corpo, gestos e movimentos. O 3, traços, sons, cores e formas. O 4, oralidade e escrita. O 5, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Notem que traz aqui uma sigla para cada campo de experiência. Então, por exemplo, o primeiro é O, que é o eu, o outro e o nós, ok? Agora vejamos um exemplo. Unidade temática, objeto do conhecimento e habilidades. Então, até então não existia essa diferenciação e esse detalhamento do que era para ser feito. Aqui um exemplo de uma unidade temática: vida e evolução. Qual é o objeto do conhecimento? Corpo humano. Qual é a habilidade? Aqui está EF 01 CI 04. Comparar características físicas. Então veja, o professor que está no sul, no sudeste, no centro-oeste, no norte, no nordeste, ele vai desenvolver essa habilidade. Ensino fundamental 01, que é para crianças do primeiro ano. Então, CI, ciências, habilidade 4, ela traz o quê? Vida e evolução, corpo humano, comparar características físicas. Então, quem é maior, quem é menor, quem tem a mão mais grande, quem tem a mão menor ou a mão maior. Então, veja, ele traz alguns códigos bastante criticados por professores, por pedagogos, enfim, que falam que coloca esses códigos e essas descrições não vai melhorar em nada a educação. Então, veja, até então, quando o professor vai dar aula em São Paulo, Rio de Janeiro, lá no sertão, no agreste nordestino, ele vai dar aula de ciências. Tudo bem, ele vai dar aula de ciências para a turma do primeiro ano. Ele vai ensinar o quê? Ele ensina conforme o livro que ele tem, conforme o material que ele tem, do jeito que ele entender que é melhor. Não que isso esteja errado, mas qual é a ideia da base? Olha, a criança tem que aprender o que? Vida e evolução, que corpo humano,
O que especificamente? Comparar habilidades, comparar características físicas. Então aí, a descrição aqui, você tem um exemplo. EF06. Aqui seria para o grupo do 6º ano. HI, História, habilidade 14. Eu não vou detalhar todas aqui, mas vou mostrar para que a gente compreenda. EF01, CI, Ciências 04. Então, um exemplo aqui mais detalhado da educação infantil é I. Significa as duas primeiras letras, ou seja, essas duas primeiras é o nível da educação. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e aí você traz o que? O segundo grupo de caracteres, que é a idade. Ou seja, aqui o 02 da educação infantil, ele traz 3 divisões. O primeiro, de 0 a 1,6 meses, então a criança de 0 a 1 ano e 6 meses. O segundo, que é o caso aqui, de 1 a 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. O terceiro, crianças de 4 anos e 5 meses a 5 anos e 11 meses. E aí, o grupo de letras aqui traz a descrição da habilidade. Então, aqui está TS, que seria traços, sons, cores e formas. Então, essa seria a ideia. Agora, aqui uma frase para exemplificar melhor. Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Então, veja, diferenciar é uma atividade, uma atitude cognitiva que vai ser trabalhada com a criança. Poderia ser uma atividade física? Poderia. Poderia ser uma atividade lúdica? Poderia. Escravidão, servidão e trabalho livre. Então, veja, eu vou diferenciar aqui o cognitivo, aqui o meu objeto ou os objetos. O que? Escravidão, servidão, trabalho livre. Complemento quando? Onde? No mundo antigo. Então, vejam, poderia ser no mundo moderno, no mundo contemporâneo, mas não é o caso aqui, ok? Então, para o ensino fundamental, segue os mesmos